E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Pedro Ribeiro e eu tô aqui para falar um pouquinho sobre a Coreia do Norte. Esse país sempre me chamou a atenção e acho que chama a atenção de muita gente porque apesar de ser um país muito pequeno e bem distante, a gente continua sempre escutando sobre ele no jornal, aí nos noticiários e eu sempre tive uma curiosidade muito grande para descobrir por que, que a Coreia do Norte continua sendo desse jeito até hoje, o que, que levou a Coreia do Norte a ser um país tão diferente, tão curioso e um dos últimos países comunistas a continuarem a ser comunistas até hoje, até 2020. O que será que aconteceu nesse meio tempo? Bom, para entender um pouco sobre a vida na Coreia do Norte, a gente vai estar falando nesse primeiro vídeo sobre a história da Coreia do Norte. O que, que levou a Coreia do Norte a ser desse jeito, o que, que levou a Península da Coreia a ser dividida dessa forma. Primeira coisa, entre 1910 e 1945, a Coreia foi dominada pelo Japão. O Japão era um país que tinha bastante política expansionista e o Império Japonês foi um dos que mais conquistou territórios na Ásia até hoje. E era um império bastante sanguinário, bastante brutal. Enfim, isso levou o Japão, todas essas políticas expansionistas levaram o Japão a se alinhar com a Alemanha nazista e com a Itália fascista, que eram países que também tinham políticas expansionistas. E lógico que depois do começo da Segunda Guerra Mundial, que foi em 1939, a Coreia continuou sob o domínio japonês. A Coreia do Norte era ali até o final do século XIX um país bastante isolado, um país bastante diferente de todos os outros países, tanto que já naquela época eles chamavam a Coreia de o país eremita, o Império Eremita. Bom, em 1945 foi o final da Segunda Guerra Mundial. E os japoneses ficaram ali circunscritos ao Japão, o que hoje a gente conhece como o Japão, e a Coreia foi finalmente liberada do domínio japonês. Bom, em 1943 os aliados tinham feito uma conferência no Egito e eles haviam ali determinado que a Coreia ia ser um país democrático depois do final da guerra. Bom, acabou que por causa do começo das disputas entre os Estados Unidos e a União Soviética e o começo da Guerra Fria, não foi isso que aconteceu. A Coreia foi dividida, assim como a Alemanha foi dividida, ali em 1945. E a parte norte ficou sob o domínio dos comunistas da União Soviética e a parte sul ficou sob o domínio dos capitalistas. A linha que divide o norte do sul é o paralelo 38. Enfim, depois de alguns anos de ocupação, em 1947, a ONU pediu que eleições democráticas livres fossem realizadas na Coreia. E elas realmente foram realizadas. Mas a União Soviética, como tinha medo de perder o poder ali naquela região da Ásia, resolveu que não ia aceitar os resultados da eleição para a região norte da Coreia. O primeiro presidente da Coreia do Sul, porque as eleições obviamente foram válidas só para a Coreia do Sul, foi Syngman Rhee, que foi o primeiro presidente eleito da Coreia do Sul e que era um anticomunista ferrenho. Bom, no dia 15 de agosto de 1948, a Coreia do Sul foi proclamada como um país independente. Os nomes Coreia do Norte e Coreia do Sul não são os nomes oficiais de cada um desses países. A Coreia do Sul é oficialmente conhecida como República da Coreia e a Coreia do Norte conhecida como República Popular Democrática da Coreia. Enfim, enquanto que a República da Coreia, a Coreia do Sul, era governada por Syngman Rhee, a Coreia do Norte recebeu um novo líder,
que era Kim Il-sung, que iria governar a Coreia do Norte e que governou a Coreia do Norte até 1994. Ou seja, foi muito tempo. E tá aí os dois países, Coreia do Sul e Coreia do Norte, finalmente estabelecidos. Tudo na paz? Não, porque em 1950 a Coreia do Norte resolveu invadir a Coreia do Sul e assim se iniciou a Guerra da Coreia. E é muito importante a gente citar essa guerra para a gente poder entender depois qual que é a estratégia do maquinário propagandístico da Coreia do Norte. Mas esse é um ponto que a gente ainda vai chegar nele. Enfim, a Guerra da Coreia começou em 1950 e durou 3 anos. No começo, os comunistas conseguiram dominar a maior parte da Península da Coreia, mas depois as forças capitalistas, as forças da Coreia do Sul receberam ajuda da parte dos Estados Unidos e da ONU, e assim os capitalistas conseguiram empurrar esse fronte comunista até o norte da península, até praticamente todo o território da Coreia do Norte. Mas daí a União Soviética e a China, que a essa altura já havia se tornado um país comunista, deram ajuda à Coreia do Norte e em 1953 a guerra acabou. O país continuou dividido e o saldo de mortos foi mais de 3 milhões de pessoas. Mais ou menos 12 a 15% da população da Coreia do Norte morreu durante esse conflito. Foi bastante gente, foi uma guerra extremamente sanguinária, foi um conflito que, assim como todos os outros, foi muito triste e isso definiu o futuro tanto da Coreia do Sul quanto da Coreia do Norte até os dias de hoje. As últimas tropas chinesas deixaram a Coreia do Norte em 1958 e assim, finalmente, a República Popular Democrática da Coreia se tornou um país com o próprio exército, sem ter nenhuma ocupação de nenhuma tropa ali no próprio território, e assim foi um dos países comunistas que faziam parte ali da parte comunista do mundo até o começo dos anos 90. Mas a Coreia do Norte é um caso muito particular. Entre 1950 e 1960, nessas décadas de 50 e 60, a Coreia do Norte tinha uma qualidade boa de vida. Melhor até que a da própria Coreia do Sul. É um negócio que espanta e chama muita atenção da gente hoje em dia, porque obviamente a gente sabe que a Coreia do Sul tem uma qualidade de vida muito superior que a da Coreia do Norte. Mas na década de 60 não. Isso era um milagre econômico que estava acontecendo com a Coreia do Norte e que tinha, nesse momento, o respaldo dos outros países comunistas, como, por exemplo, a União Soviética, a China, enfim. Em 1960, a Coreia do Norte estava tendo uma situação financeira bastante favorável e eles se tornaram um país desenvolvido. É bem importante a gente citar esse fato agora. A Coreia do Norte era um país desenvolvido. Mas aí a gente vai chegar no próximo tópico, que é o tópico do próximo vídeo. A década de 80, que foi a estagnação da Coreia do Norte, e a década de 90, que foi a queda do Muro de Berlim, o final da União Soviética e a fome na Coreia do Norte. E é nesse vídeo que a gente vai falar um pouco sobre como é a vida na Coreia do Norte, como os norte-coreanos viviam, o que levou a Coreia do Norte a permanecer como um país comunista e como uma ditadura comunista até hoje. Bom, é isso por hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero ter trazido aí algumas informações que sejam úteis para vocês. Se vocês tiverem qualquer sugestão, qualquer comentário, qualquer opinião sobre o vídeo, qualquer comentário, deixem aí embaixo, deem like, se inscrevam no canal e espero ver vocês no próximo vídeo para a gente continuar conversando um pouco mais sobre esse assunto tão interessante que é a Coreia do Norte. Valeu, gente!